Não apenas no Brasil. Inicialmente, pagamento meus cumprimentos a ti, Geise, João, Luiz, a todos que nos acompanham, essa equipe fantástica da Oeste. Meu beijo para a turma que formou de Relações Internacionais, formou ontem à noite. Vamos começar primeiro com o fato do discurso dele. Está cada vez mais configurado que o discurso do Lula já era vazio, mas que agora o vazio está demonstrado para o mundo inteiro. Primeiro, ele está posicionado naquilo que poderia ser configurado como o eixo do mal. Ele só fica do lado de quem é ditador, só fica do lado de ditador amigo, ele só fica do lado de quem está errado, quem confronta o Ocidente, quem joga fora os valores ocidentais. Em seu discurso, ele deixou muito claro, cada vez mais claro, que as demandas da política externa brasileira, dentre elas, tentar de alguma maneira mudar a ordem mundial. Veja, o termo ordem mundial é um termo técnico das relações internacionais. Às vezes ele é usado de uma forma inadequada. Ordem mundial é quando se encerra um sistema e nasce outro sistema. Quando nasce outro sistema, você tem que saber quem manda nesse sistema. Tem que definir quais são os países que mandam. E ele quer uma alteração da ordem mundial, tentando achar que a nova ordem compõe 20 a 30 países que mandam no sistema. Isso é uma balela, isso é uma bobagem, é um mascaramento, uma retórica para defender aqueles que estão do eixo do mal e apoiam o principal antagonista do Ocidente no mundo contemporâneo, que é a China. Ponto. E ele está embarcando nisso. Esse é o primeiro ponto. Segundo, ele quer uma reforma do Conselho de Segurança. O Brasil não tem condição de entrar no Conselho de Segurança por várias razões. Não cabe aqui nesse momento. Porque o Brasil é muito seguro. Imagina o palpiteiro do Brasil. O Brasil entra no Conselho de Segurança. Aqui a gente não pode usar nenhum pingente de ouro. Mas sabe qual é o detalhe? É que o Conselho de Segurança é um dos 6 órgãos da ONU, fundadores da ONU, criado quando a ONU foi criada, foi um dos 6. E é o único realmente deliberativo. Existe uma lenda de que o Conselho de Segurança não chega a lugar nenhum. É mentira. 97,8% das demandas que vão para o Conselho de Segurança são votados e têm um resultado. O que resta é aquilo que afeta as grandes potências que vão lá e exercem o seu poder de veto. São 5 que têm poder de veto. Ele quer que o Brasil entre para ter poder de veto sem saber qual é a projeção do Brasil no mundo e o que o Brasil quer para o mundo. Ele quer acabar com a fome mundial? É isso que ele quer? Como? Ele não consegue acabar com a fome nas ruas de São Paulo. Que basta a gente andar pelas ruas de São Paulo, tem um monte de gente morrendo de fome, tem gente morrendo de fome no Brasil inteiro. Mas não é tanto quanto eles falam, porque um governo passado tentou resolver isso por medidas econômicas adequadas. Ele não consegue fazer. Mas continuando, e ele cometeu uma das piores monstruosidades em termos de discurso. Ele voltou a falar da ONU como se a ONU fosse um governo mundial e acusou a ONU de não resolver um problema da guerra entre Israel e um grupo terrorista chamado Hamas, outro grupo terrorista chamado Hezbollah. Mas o Hezbollah é um partido, conversa fiada, é um partido que tem um braço armado que opta pelas táticas terroristas. Ponto final. É terrorista também. Ele não cita isso. E ele acusa Israel ao ponto de receber da Conib. Ele só resbolou. O Lula só resbolou. E eu já vou encerrar. E ele acusa Israel ao ponto da Conib, e aí eu parabenizo a Conib. Tem que se manifestar sim em relação às bobagens que ele falou, os erros, as interpretações inadequadas e, acima de tudo, a parcialidade baseada na sua ignorância e na má intenção daqueles que o assessoram. Porque só alguém mal intencionado ou ignorante seria capaz de falar aquilo que ele fez. Mas eu acho, e aí fica com um pedido para a Conib que não se resuma a isso. Que a Conib comece a se manifestar e a colocar o dedo e parar de fazer aquilo que os israelenses e a comunidade judaica fazem exatamente por serem democratas e acreditarem na pluralidade e ser contra qualquer tipo de perseguição. Eles ficam dando condição e voz, financiando, pagando, fazendo publicidade pelas empresas judaicas para indivíduos que batem, inclusive, em Israel, batem na dignidade, batem na moral, nos bons costumes e batem na verdade. Infelizmente, como os judeus acreditam na liberdade de expressão, eles acabam, de certa forma, por meio de suas empresas, fazendo patrocínio e publicidade ampla e geral. Vocês não podem mais, em hipótese alguma, permitir... Você lembra do... Como é que é o nome daquele... Zé Genuíno, não, que mandou fazer boicote às empresas de judeus, foi a expressão que ele usou. Eles fazem isso. Então, por favor, conversem com a comunidade judaica e repensem. Não existe essa, não, porque agora ele só está falando contra nós, contra o Estado de Israel ou contra os judeus. Por que a manifestação? Não é isso.
são antisionistas que se transformaram antissemitas. E por serem antissemitas, eles fazem qualquer coisa para destruir a dignidade da comunidade judaica. Mas eles não vão conseguir. São 5.000 anos de perseguição e vocês conseguiram chegar ao que foram pela resistência e pela capacidade que vocês têm de enfrentar o mal. Não, é verdade. Além do Genuíno ter sugerido, né, expressamente, boicote a empresas de judeus, fecho aspas, o Lula ele comparou o Estado de Israel chefiado pelo Netanyahu, né, o Bibi Netanyahu, a Hitler, e ele diminuiu a seriedade do que seja o Holocausto para dizer que a defesa que Israel fez aos ataques covardes do Hamas, que governa a Palestina, ele disse que aquilo foi genocídio, mas era defesa. E agora, nada aconteceu com Lula, porque à época, vários pedidos de impeachment foram protocolados. Eu, inclusive, protocolei um com o deputado André Fernandes, mas é claro que o Lira enfiou no... E aí não deu nada, agora ele já está pedindo para o Lula ajudá-lo a eleger o próximo presidente da Câmara, mas eu não vi nenhuma movimentação também da CONIB que insistisse nessa questão. Mas tudo bem, agora ele volta a falar besteira, o Lula fala do mundo como se não houvesse problema no mundo, e ele fala do mundo como se só no mundo tivesse problema, no Brasil não.